Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Filipenses capítulo 4, versículo 10, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Glória a Deus. Mês de março, mês de maio, começando a todo vapor, mês bem trabalhado já parece que é dia 20, 25. Eu olhei no calendário, é só dia 7 ainda. Parece que a gente já fez coisa por uns 20 dias e é só dia 7. Que bom, quer dizer que a gente está aproveitando ao máximo cada oportunidade, né? Isso é bom, né? É ou não é? Todos acharam, amém? Filipenses 4. Filipenses 4, 10. Glória a Deus. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Ou algumas versões dizem, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que tem nos sustentado e tem nos fortalecido. A tua palavra que tem nos encorajado. A tua palavra que tem nos direcionado, Senhor. A tua palavra clara, objetiva. A tua palavra que não faz curva. A tua palavra que não deixa entre linhas. Que não pode, Senhor, se tirar uma letra ou um ponto, Senhor, de nada. Senhor, essa palavra tem sido a base da nossa vida, Senhor. Tem sido o grande alicerce central de todo o nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E essa noite, Senhor, a minha oração, o meu pedido é para que não seja diferente, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito falando à tua igreja, Senhor, ao teu povo. Assim como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta, nada nos faltará. É assim que nós queremos nos sentir hoje, Senhor. Sem nos faltar nada, nós sairmos daqui saciados pela tua palavra, porque temos fome e temos sede, Senhor. Então fala conosco, Senhor, que a tua palavra seja a vitalidade dessa noite que nós precisamos, Senhor. Quem sabe uma palavra, Senhor, de negócios, uma palavra de transformação, uma palavra pontual, Senhor. O meu pedido, Pai, é para que seja personalizado, Senhor, essa noite. Para cada coração aqui presente, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Filipenses é o livro da alegria. Filipenses é um livro encorajador, é um livro que
aumenta o nosso ânimo, um livro escrito para uma igreja, de um homem que estava preso, um homem que aparentemente, exteriormente, mediante a circunstância, a situação, talvez nos dias de hoje não seria a melhor pessoa para escrever um livro, visto que nos dias de hoje muito se classifica pelo estereótipo exterior. Quem está falando? Como vive? De onde vem? O que faz? Qual é a sua assinatura? Qual é a sua graduação? E aqui nós temos um homem de Deus escrevendo para os seus irmãos, aos quais amava tanto, mas preso, impossibilitado de visitar, e achando uma ferramenta poderosa, a carta, e transmitindo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de coragem, uma mensagem de alegria, e falando para essa igreja que não importa a circunstância externa que a gente esteja passando, o que importa é nós aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor coloca no nosso coração. Foi isso que Paulo começou a falar aos filipenses. Um homem preso começa essa passagem dizendo: alegro-me, regozijo-me, dependendo da sua versão, grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. E não é como se eles não se interessassem por Paulo, não. Paulo estava falando que sabia que a igreja o amava, que a igreja o considerava, mas Paulo estava alegre porque eles puderam demonstrar, porque eles puderam tornar visível e palpável aquilo que estava dentro, e ele deixa bem claro que isso foi uma oportunidade. Muitas vezes na minha e na sua vida, eu e você temos ótimas intenções, eu e você pensamos em um monte de coisas boas, eu e você até lembramos de pessoas, mas fica apenas nesse mundo abstrato. E aqui os filipenses estão nos ensinando que nós devemos sim pensar, nós devemos sim orar, nós devemos sim pensar e se compadecer, mas nós precisamos demonstrar também, nós precisamos colocar para fora toda a nossa vontade do lado de dentro e parar de pensar que é tão pouco. Não, eu gostaria de fazer, mas se eu pudesse fazer bem grande, se eu pudesse ter uma condição bem grande de fazer algo grandioso para o Senhor. E Deus nunca cobrou nada grande de ninguém. A única coisa que Deus quer é que eu e você façamos aquilo que nós podemos fazer. Porque nós carregamos uma cruz que nós podemos carregar. Deus nos dá talentos e dons conforme a nossa capacidade. Então Deus sabe muito bem daquilo que eu e você podemos fazer. O que eu e você não podemos fazer é quantificar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e enterrar, por menor que seja o nosso pensamento, aquilo que o Senhor quer que eu e você façamos. Às vezes eu e você temos um negócio tão pequenininho que para nós é insignificante. Mas o cenário que o Senhor preparou e a pessoa pela qual Ele ordenou que fosse feito esse negócio que para nós é tão pequeno, pode ser uma coisa grandiosa e extraordinária. Nós não podemos minimizar nada do que nós temos, se assim nós tivermos claramente dentro do nosso coração que tudo que nós temos é do Senhor. Jesus nunca exigiu nada grandioso, apesar de fazer coisas grandiosas. Jesus muitas vezes demonstrava que
por nós sermos fiéis e agradecidos no pouquinho. Coisas grandiosas, sim, poderiam se tornar na nossa mão se nós dessemos graças ao Senhor pelo pouquinho que a gente tem. A palavra do Senhor deixa isso muito claro. A palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis no pouquinho, sobre o muito Ele vai fazer, sobre o muito Ele vai colocar. Isso é bem verdade quando nós lembramos da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, você lembra? Eram milhares e milhares de pessoas, e os discípulos queriam se despedir daquelas pessoas, porque eles estavam compadecidos. Por quê? Porque o que eles tinham não era o suficiente para saciar a fome daquele povo todo, e não tinha onde eles comprarem pão para aquela multidão. Eles estavam impossibilitando o agir de Deus na terra. Como se Deus precisasse algo meu e algo teu para fazer algo. Deus não precisa nada nosso, físico, palpável, para fazer algo grandioso. Ele só precisa do nosso coração. Ele só precisa que nós estejamos atentos aos comandos. Porque às vezes os nossos olhos percorrem a situação e a gente olha ao nosso redor e a gente só vê a diversidade. A gente olha uma multidão e a única coisa que tem são 5 pães e 2 peixes, que talvez alimentaria 1, 2, 3 famílias da época, enfim, que alimentasse 10 famílias. Eram milhares de pessoas. E ali Jesus vai ensinar uma importante lição. Consagre tudo que você tem ao Senhor. E o mais é Ele que vai fazer. Não importa o que você temos. O que é importante de verdade é o que Ele quer fazer. Porque às vezes eu e você temos só 5 pães e 2 peixes. E o Senhor pode pegar isso e multiplicar por milhares de refeições. Ah, pastor, mas isso é um milagre da época. Eu não sei se você já viveu na sua vida algo assim, algo que você usou e olhou, aquilo estava cheio de novo, o carro andou mais quilômetros do que devia, você recebendo um saldo mensal do seu pagamento e a comida não acabar na sua mesa. Eu não sei se você já viveu isso, mas Deus é especialista em fazer isso. Aquele dinheiro que você olha, eu sei que aqui acontece pouco, acontece mais lá em Penha. Quando você pega o pagamento na mão, você olha, faz as contas e vê que está sobrando algo e fala baixo, porque se o bujão de gás escutar, ali vai. Então você diz, meu Deus, olha só, sobrou um pouquinho aqui. E você passa aquele mês e você vê o Senhor multiplicando de alguma forma extraordinária. E você acaba usufruindo de coisas que aquele dinheiro que sobrou não seria capaz de adquirir. Isso acontece com quem se alinha com a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que se eu e você obedecermos cuidadosamente e seguirmos fielmente os caminhos do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Por isso que o Senhor está falando para mim e para você essa noite, quando você ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, e Deus soprar o nome de alguém, Deus soprar uma situação dentro de você, não julgue-a pequena demais, insignificante demais, porque essa situação pode ser tudo que alguém esteja pedindo para Deus fazer. Às vezes, o nosso pouquinho é tudo que Deus precisa.
Porque a premissa para Deus fazer tudo é um nada. Nós precisamos aprender, nós não vivemos por vista. E Deus é especialista em trazer à existência as coisas que não existem como se já existisse. E aí Paulo vai dizer, eu criei, por isso eu falei. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E fé é o quê? Fé é a convicção, fé é ter certeza das coisas que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Isso é andar por fé. E quando os discípulos estavam olhando a situação exterior, chegaram a Jesus e Jesus disse, o que a gente tem? Ah, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus vai dizer, peçam para se sentarem em um grupo de 50 pessoas. A primeira coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida, para nós usufruirmos de tudo que Ele tem para nós, inclusive para multiplicar muitas coisas na nossa vida, é organização. Deus é um Deus organizado. Paulo vai escrever aos Coríntios, tudo que vocês fizerem, façam com ordem e com decência. Deus não é um Deus de bagunça. Então manda esse povo sentar de 50 em 50. E aí vem o segundo momento de Jesus para os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele pega o pão, parte e agradece. Agradece pelo quê? Agradece por ter aqueles pães. Mas não era o que eles precisavam, mas não importa. Talvez o que esteja na nossa mão não é o que a gente quer, ou o que a gente gostaria, ou do tamanho que a gente gostaria. Mas se nós dermos graças ao Senhor, então ali haverá uma multiplicação extraordinária na nossa vida. Nós não podemos nos mover por barganha ou por intenção. Não, eu vou fazer porque o Senhor vai multiplicar. Não. Porque muitas vezes assim a gente acaba até colocando um teto naquilo que Deus quer fazer. E às vezes Deus quer fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, e a gente trava as promessas de Deus na nossa vida. Então apenas agradeça o pouquinho que a gente tem. O pouquinho que a gente tem, a gente agradecendo, Deus pode transformar em muito. Porque para Ele nada é impossível. E Paulo está agradecendo aos filipenses justamente por isso. Não dando ênfase à quantidade, mas dando total ênfase à oportunidade. Porque Deus não quer saber quanto. Deus quer saber se houve um movimento ou não. Deus quer saber se houve uma intenção ou não. E esse texto vai falar sobre algo que eu gostaria muito de conversar sobre isso essa noite com vocês. Sobre viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é muito mais do que um sentimento, muito mais do que um momento de felicidade. O viver contente aqui da Bíblia é um estilo de vida. Porque Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é estar satisfeito, se mantendo equilibrado e sendo confiante. Satisfação, equilíbrio e confiança. Sobre esses 3 pontos, eu e você vamos nos deleitar essa noite na palavra do Senhor. Satisfação, no seu significado, é um contentamento, um prazer advindo da realização do que se espera.
é um contentamento, é um prazer daquilo que se espera, do que se deseja. Só viveremos satisfeitos quando encontrarmos a plenitude de todas as coisas. A satisfação, ela vem quando eu e você encontrarmos plenitude. E a nossa plenitude chama-se Jesus Cristo. Não há nada maior do que Ele. Não há nada mais poderoso que Ele. Não há nada melhor do que Ele. Quando nós encontrarmos essa plenitude de andar com Jesus todos os dias, 24 horas por dia, então nós vamos começar a degustar dessa satisfação de saber que tudo está no controle dele. E tudo que acontece na minha e na sua vida acontece porque Ele predeterminou que acontecesse. O livro de Apocalipse vai dizer que Ele é digno de desatar os 7 selos de um livro que é escrito por dentro e por fora. Só Jesus é digno, porque só Ele sabe o que contém nesse livro. Ele sabe da nossa história do início até o final. Ele conhece os teus dias desde o teu nascimento até aqui e conhece eles daqui até o último dia da nossa vida. Eu e você fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então não existe nada na minha e na sua vida que esteja fora do controle de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque toda e qualquer situação está em Cristo Jesus. Não existe nada fora dele. Logo, se eu vivo, se eu existo, eu vivo por Cristo. O viver é Cristo. Mesmo tendo pouco, tendo muito, sendo exaltado, sendo humilhado, não importa a circunstância, importa é se Ele está comigo. A gente se apega a sentimentos. Ah, mas eu não sinto. Nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para se relacionar. Ou você só sente de se relacionar com a tua mulher quando tu está bem? Aí dá ruim. Quando a coisa não está muito boa, bota uma armadura e vai assim mesmo. Mas não deixa de se relacionar. Porque basta cada dia o seu mal, o Senhor está em todos os dias. No dia bom, nós usufruímos, no dia mau, nós relevamos. Nós somos instruídos, nós aprendemos. Quantas coisas ruins, em situações ruins de homens de Deus estão escritos na Bíblia, e a Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Então, no dia bom a gente se alegra, a gente usufrui, no dia mau a gente aprende. Isso é estar contente. E eu digo para você, quando as coisas derem errado, sorria. Passou com o carro dentro do buraco, não é para xingar, para soltar um palavrão, dá um glória a Deus. Pastor, isso é loucura, mas o Evangelho é loucura. Para o mundo o Evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Que nós possamos aprender a limpar o nosso coração diariamente. E fazer esse exercício de o tempo inteiro louvar o nome de Jesus. Estando bom, não estando. Tempo de paz, tempo de guerra, não importa. O armário estando cheio, estando vazio. Estando sozinho no meio de uma multidão. Não importa. Porta aberta, porta fechada, glória ao nome de Jesus. Porque nós fazendo isso, irmãos, o que nós estamos sinalizando? Senhor, eu confio em Ti, independente do que esteja acontecendo. Aquieta minha alma, Senhor.
Por que estás abatida, ó minha alma? O que sofre é o nosso sentimento. Por isso que nós não podemos agir pelo que nós sentimos. Nós precisamos agir pelo que nós cremos. A nossa movimentação precisa ser através da fé, que é espiritual, não através de sentimento, que é a nossa alma gritando. Porque muitas vezes o Senhor vai te pedir para fazer coisas que talvez você não vai querer fazer. Mas se você crer e for obediente, não importa. Jonas nos ensinou isso. Senhor, eu vou lá pregar, meu Deus, esse povo é todo atravessado, o que o Senhor quer que eu vou fazer lá? Talvez se Jonas vivesse no tempo de Jesus, ouviria Jesus dizer, não são os bons que precisam de médico, Jonas. Mas ele não estava, nasceu antes. Aí teve que fazer um curso missionário dentro do ventre de um peixe. Às vezes eu e você queremos ensinar o Senhor como lidar com as situações, isso é um perigo. Não, Senhor, acho que isso aí agora não é a hora, né, Pai? Vamos esperar mais um pouquinho. Como se nós tivéssemos sabedoria, irmãos. Meu Deus, é um sacrilégio isso. Nós olharmos para Deus e indagarmos qualquer coisa que seja, uma palavra que seja, isso é loucura. Isso é loucura. Por isso, se o nosso coração estiver sempre contente, vai ser, sim, Senhor, sempre. Paulo escreve uma carta aos Filipenses. Se hoje eu não estou, filho. Eu estou preso. Se eu quiser que eu escreva uma carta, me tire aqui da prisão, me leva para o monte das oliveiras lá, onde os passarinhos estão cantando, onde está tudo bem lá. Mas aqui, por que eu vou ter que escrever uma carta aqui? Conjecturando contigo. É uma carta de alegria de um homem que talvez esteja no lugar mais triste da sua época, dentro de uma prisão. Porque as paredes não comportam a glória. A estrutura não comporta a glória. E eu e você não podemos nos prender nisso. Porque aí nós vamos deixar de usufruir de tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Estar satisfeito, estar contente e ter satisfação é proferir palavras de plenitude mesmo no meio do deserto. Se Deus falou que vai libertar o teu filho, que vai trazer tua filha, que vai transformar o teu casamento, comece a satisfazer com a palavra que você recebeu. E dê graça. Lembra de Jesus partindo o pão? Já começa a agradecer agora. Meu Deus, Senhor, o Senhor falou, então é questão de tempo. Deixa eu me preparar, porque quando isso daqui acontecer, eu vou fazer festa. Nós não andamos por vista. Nós não militamos com as armas deste mundo. As nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, para quebrar sofismas, mentiras transvestidas de uma verdade. O que é isso? É a situação. Não, pastor, mas a situação é essa, é uma verdade. Não! Verdade é o que Deus fala, não é o que a gente vê. Porque o que a gente vê é transitório. A gente não pode falar mediante o que a gente está vendo. A gente precisa falar mediante o que a gente está crendo que vai acontecer. E Paulo vai mostrar para nós o que é satisfação, plenitude, mediante o que João escreveu
No capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Palavra de Jesus Cristo. Ele é o fiel pastor, Ele é o nosso pastor, é o pastor da nossa vida, e nós não teremos falta de nada. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Nos levar até as águas tranquilas. Pastor, mas e o vale da sombra da morte? Eu estarei contigo. Se no mais profundo a gente fizer a nossa cama, lá Ele vai estar. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o tempo presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada. 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 Encontrar esse lugar é ser feliz não só com o que eu tenho ou o que eu ganho, mas com Deus, o que Ele quer que eu e você façamos. Mateus 10, do 7 ao 13 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Uma palavra simples de Jesus. Por onde vocês forem, preguem essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Por onde vocês forem, vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Não existe maior satisfação do que estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele nos predestinou para fazer. Isso é satisfação. É receber uma ordem de Deus, receber um dom de Deus, receber uma palavra de Deus e viver, passar a vida, gastar os seus dias executando essa palavra diariamente. Todos os dias, satisfeito. Quem vive satisfeito não anda por aí olhando para os lados, procurando algo para se completar, porque já está completo, porque tem tudo, porque tem Cristo. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa plena. Onde quer que ela vá, ela é plena, porque sabe quem está com ela. Quem tem esse sentimento de satisfação dentro do seu coração e vive plenamente com Cristo, não se perde no meio do caminho. Não se distrai, não retrocede, não para, porque lembra da missão. Eu estou enviando vocês. Vocês têm uma mensagem. Vocês receberam poder para curar os enfermos, para libertar os endemoniados, para ressuscitar os mortos. Eu dei a vocês. E tem mais. Não se preocupem com o que comer, o que vestir. Não levem nada de reserva, porque se vocês vivem por mim, eu vou sustentar vocês.
Não levem prata, ouro, não levem nada. Não levem nem roupa reserva. Porque eu sou com vocês. Eu preciso que vocês experimentem a minha satisfação, a plenitude de caminhar comigo. Agora, existe algo que vocês precisam carregar e que vocês não podem abrir mão. É a minha paz. A minha paz vos dou. A paz que excede todo entendimento. A paz que só entende quem é espiritual. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Mas a paz não se aparta dele. A paz. Por que a paz é importante para viver uma vida satisfatória com Cristo? Porque a paz é o árbitro. Eu e você somos livres para fazer nossas escolhas, mas nos tornamos escravos das consequências delas. Estava conversando nisso no carro com Samuel. A gente é livre para escolher qualquer coisa que a gente queira. Mas nós nos tornamos escravos das consequências dessas escolhas. E se a paz estiver aqui dentro e eu uma vida plena com Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é eu que decido. É a paz. A paz de quem? Dele. A paz de Cristo. Essa paz, quando a gente quer começar uma conversa no WhatsApp, primeira coisa que tu bota ali, né? Paz do Senhor. É essa paz. Jesus estava dizendo: não levem nada, eu vou sustentar vocês e vou me manifestar na vida de vocês com a paz. Vocês vão ser plenos em tudo. Vocês não vão sentir falta de nada. Vocês não vão se sentir abandonados. Vocês não vão se sentir sozinhos. Vocês não vão ter falta de nada. Porque através da paz eu vou estar com vocês. Atos 20, 35 vai dizer assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Olha o que Paulo estava falando. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Aqui para nós, um exercício fácil, prático e eficiente. Em sã consciência, é melhor nós estarmos na posição de quem dá ou na posição de quem recebe? O que é melhor? Ter para dar ou não ter para ter que receber? Você está vendo como uma vida contente e satisfatória na presença de Jesus nos posiciona? Às vezes a gente olha e pede: Senhor, podia ser comigo. Senhor, eu queria tanto. E a gente acaba virando um mendigo espiritual. Nós não podemos parar de pedir. Até porque Jesus nos ensinou. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Mas para que estamos pedindo? Nós estamos pedindo mediante uma palavra, mediante uma promessa, ou nós estamos pedindo porque tem alguém ganhando, tem alguém recebendo, e nós estamos pedindo por causa dos nossos olhos? Peçam conforme o coração, não conforme os olhos. Peçam mediante uma palavra, mediante uma promessa, mediante algo que vai edificar, mediante algo que vai engrandecer o nome de Jesus. E aí vai se cumprir na minha e na sua vida aquilo que Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai que está nos céus vai fazer. Então não distrai o seu coração. O
recebimento é a consequência de quem vive feliz e pleno na presença do Senhor. O Senhor sabe do que eu e você precisamos. Ele é o nosso Pai. Ele sabe completamente o que você precisamos. Então descanse o seu coração, porque melhor coisa é dar do que receber. Número 2. Equilíbrio é a posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. Isso é equilíbrio. Se manter equilibrado não é estar no centro, é colocar Jesus no centro. Para você ter uma vida equilibrada, não é você que fica no centro, é você colocar Jesus no centro. O ponto de equilíbrio de uma balança é o meio. Você lembra daquela balança da década de 80, de 90, que você ia na mercearia do seu Zé? Lá tinha aquela balança em cima do balcão, uma base central, e aí você pedia, a minha mãe pedia 1 quilo de feijão, ele pegava um peso de 1 quilo, botava de um lado e ia colocando o feijão do outro até equilibrar. Mas aquele equilíbrio só acontecia porque tinha uma haste central no meio, tinha um firme fundamento no meio, tinha algo fixo no meio, tinha uma base no meio. Não somos nós, é Ele. Colossenses 1,15 vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. É Ele. Ele é o centro, Ele é o tudo. Quando colocamos Jesus no centro, Ele se torna tudo, e todo o resto se torna nada. E o nosso contentamento está justamente nisso, em colocar Jesus no centro da nossa vida, fazer Ele ser a base da nossa vida, o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio temperamental. Se sempre que nós formos agir ou falar, nós mentalizarmos essa balança e ver que lá no meio tem Jesus, nós vamos começar a olhar as situações de uma forma diferente. Eu e você estamos de um lado da balança, olhando para o outro lado, onde tem um peso, tem uma medida, tem uma situação, tem alguém. E com a nossa justiça vai dar ruim. Se a gente olhar diretamente com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos naturais, sem o filtro de Jesus, vai dar ruim. Mas quando Jesus está no centro, quando Ele é o centro, o que Ele nos ensinou? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então não olhe só você, olhe através de mim. Nas situações, o que Jesus faria, o que Jesus falaria, como Ele se comportaria, o que Jesus faria nessa situação. Porque eu estou com vontade de mas Jesus não. Jesus, na noite que foi traído, fez uma janta o seu algoz. Recebeu ele com um beijo. Jesus recebeu o seu traidor com um beijo porque sabia que aquilo era um propósito dele ir parar na cruz. E contraponto, olhou para Pedro que queria tirar Jesus da cruz e disse para ele: para trás de mim, Satanás.
Então nem sempre as palavras dos nossos amigos vão ser a melhor sentença sobre a nossa vida. Mas a vontade do nosso Pai, sim. Então é o que Ele disse. É o que Ele apontou. Ainda que no meio tenham situações difíceis, constrangedoras. Você já parou para pensar quantas situações aconteceram na sua vida que você poderia tacar fogo no parquinho, você poderia acabar com tudo? Mas olhou Jesus no meio daquela balança e Jesus olhou para ti e disse assim: ei, não faz nada. Lembra do que eu fiz? Fiquei quieto. Como uma ovelha muda na mão dos seus tosqueadores. Apenas viva contente em toda e qualquer situação. Saiba que se isso está acontecendo na sua vida, ou é porque eu tenho um propósito com isso, ou porque eu permiti isso. Você não é meu. Sua vida não pertence a mim. Eu não sou o Senhor da tua vida. Então por que você está relutando com o que eu tenho predestinado para você? Por que você está sapateando nessa situação? Como diz o ditado popular aqui, aceita que dói menos. Só passa. Às vezes o martírio das situações na nossa vida é culpa nossa mesmo. Porque em vez da gente pegar e passar de uma vez, a gente quer ficar relutando, a gente quer ficar tentando, a gente quer... Se é para passar, passa. Porque se Jesus estiver contigo, o fogo não vai te queimar. As águas não vão te afogar. Nós temos provas na Bíblia de que não é a palavra de um homem que determina o nosso destino, é a palavra do Senhor. Jogaram um homem dentro de uma cova cheia de leões e de lá ele saiu vivo sem nenhum arranhão. Não é normal isso. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha um propósito. Ou você acha que foi legal para Daniel ser roubado, usurpado da sua família e ser levado como escravo? A gente jejua o jejum de Daniel porque ele não quis. Você acha que ele fez aquilo porque, um dia vão escrever? Não! É porque ele era pleno, ele era satisfeito e tinha equilíbrio. Eu já tenho uma mesa para me sentar, eu não preciso sentar na mesa com os zombadores. Eu não preciso andar com a minha vista e ser embriagado com a minha visão natural de que lá é melhor do que onde eu estou. Porque se eu quiser agir com as minhas vistas naturais, eu vou perder aquilo que de mais espiritual que eu tenho, que é a presença. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, medita, tem o seu prazer, a sua plenitude na palavra do Senhor. O equilíbrio é não ir para a esquerda e nem para a direita. Isso vai nos levar diretamente para a promessa. Você lembra da palavra que Deus deu a Josué? Seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Antes medite na minha palavra de dia e de noite. Tipo assim, está dizendo para Josué, cara, não perde o foco, não perde a atenção, não olha para os lados. Se você é da roça, você vai saber por que Jesus
falou da obra como um arado que a gente puxa. Ah, pastor, é só um arado, mas se aquele arado não for bem feito, meu Deus, acaba a carroça. É uma linha reta virando a terra. É ter equilíbrio, é ter objetivo, é não se distrair. Nós não podemos nos distrair. Às vezes a gente perde muito tempo e gasta muita energia olhando para os lados, e aí quando chega o momento de olhar para frente e avançar e tomar o reino de Deus à força, a gente está cansado. Então não perca o foco, se mantenha equilibrado. E para encerrarmos, confiança é saber ter certeza e convicção plena, independente do que aconteça. Confiança é saber. Não tem muita receita. Porque se você sabe, você sabe. Isso para ti basta. Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Jó, ele sabia. Estava sendo martirizado por Deus e pelos seus amigos. Lá no capítulo 42 ele diz: sei. Jó sabia. Sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó sabia. João 11, 41 e 42 vai falar da passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, e alguns minutos antes acontece isso daqui. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei. Eu sei. Eu não estou fazendo isso aqui numa tentativa desesperada. Eu sei que sempre me ouves. Eu sei. Romanos 8:28. Sabemos. Nós sabemos. Onde é que está escrito em algum lugar que tu conseguiu mostrar para alguém que o teu nome está no livro da vida? Tu viu? Não, mas tu sabe que está lá. É uma convicção e ninguém pode tirar isso de ti. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em 2 Timóteo 1,12 vai dizer assim, ó: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei. Quem sabe é pontual, quem sabe é objetivo. Então, nos seus dias, saiba que Ele está com você. Saiba que você carrega uma palavra. Saiba que o reino de Deus está dentro de você. Um reino inabalável. Algo que ninguém pode tirar aí de dentro. Porque você sabe. Quanto mais sabermos, mais confiança teremos para esperar. Eu quero terminar falando para ti o que Jeremias falou no capítulo 29:11. Porque sou eu que sei. Sou eu que sei. Eu sei que tu sabe que eu existo. Eu sei que tu sabe um monte de coisa. Mas Deus está falando: sou eu que sei. Os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Sou eu que sei.
planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Salmo 125 está entre os salmos dos degraus. Depois você pesquisa na sua casa. São salmos de cânticos que o povo de Israel cantava quando subia para Jerusalém, cantando a bondade de Deus. Esse é um salmo que está lá. Porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que confiam, daqueles que esperam. Essa é a plenitude. Você está aqui hoje, vivendo tudo que você está vivendo, porque você encontrou esse lugar. Porque você vive contente em toda e qualquer situação. Talvez existam coisas na sua vida que precisam ser aplainadas. Mas saiba que essas coisas não vêm para te derrubar. Elas vêm para te capacitar. Elas vêm para forjar o teu caráter. E apontam diretamente para a promessa que Deus fez na tua vida. Por isso, não deixe que elas te dominem. Não deixe que elas te entristeçam. Não deixe que elas virem uma regra na sua vida. Não, a regra unânime na minha e na sua vida precisa ser o que Paulo disse aos Filipenses: eu sei viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.